Fala galera, boa noite. Bom, como ninguém entrou aqui na aula, eu vou estar o quê? Eu vou estar corrigindo para vocês a lista e vou estar mandando um vídeo aí para que vocês façam a correção. Essa correção vocês terão que fazer o seguinte: vocês vão ter que fazer ela copiar ela no caderno e me mostrar depois. Vou ver se eu abro um formulário para que vocês me enviem essa atividade ou se vou deixar olhar só quando eu voltar. Mas eu estou bem mais inclinado a abrir um formulário para que vocês me enviem essa atividade. Bom, vamos lá, galera. Vou aqui apresentar a tela para que a gente possa resolver ali a minha atividade. Beleza. Vamos lá. A questão 1 me diz o seguinte: hidrocarbonetos são compostos formados exclusivamente por átomos de carbono e hidrogênio. Perfeito. Com fórmula geral, CXHY, CXHY. Esse é um tema frequente nas questões vestibulares e merece a atenção dos estudos da química. Aí ele fala: teste seus conhecimentos sobre hidrocarbonetos com os exercícios a seguir e conte com gabarito e respostas comentadas. Aí ele já fala: alcinos são hidrocarbonetos? Aí ele pede aqui para você julgar. Alinfático saturado, gente, quando eu falo de alinfáticos é cadeia aberta. E saturadas é que ele só pode fazer ligação simples. Se é um alcino só pode ser um hidrocarboneto que seja insaturado com ligação tripla. Então, e um alcino, ele só pode estar contido em uma ligação aberta, ou seja, ele só pode ser o quê? Alinfático. Então, a resposta correta aqui, ó, é a letra E. Ele tem que ser alinfático, insaturado, porque ele tem ligação tripla, é insaturado com ligação tripla. Questão 2. Da Unesp diz o seguinte, que o octano é um dos principais constituintes da gasolina, que é uma mistura de hidrocarbonetos. A fórmula molecular do octano é... Então, vamos lá. Ele falou octano. Calma aí, deixa eu só apagar aqui, Ctrl X. Então, ele já falou aqui, ó, octano. Octano, oct, quer dizer 8. Quer dizer que eu tenho 8 carbonos. E ano quer dizer que a ligação é simples. Então, vou colocar aqui, ó. Vou até melhor escrever. 8 carbonos. Deixa eu ver quantos eu tenho aqui. 3, 6, 8. Beleza. Então, 8 carbonos. Só que o carbono, para se tornar estável, ele tem que fazer ligações com quem? Com hidrogênios. Esse carbono aqui, ó, ele só está fazendo uma ligação, que é com esse cidadão aqui, ó, do meio. E esse cidadão que eu acabei de riscar, preencher ele aqui de amarelo, ele está fazendo duas ligações. Ele está fazendo uma ligação com esse carbono e com esse carbono. Assim, são todos esses carbonos que estão aqui no meio, ó. Eles fazem duas ligações. Então, vou até colorir eles com outra cor. Beleza. Agora, o que acontece? Para que o meu carbono esteja estável, eu tenho que completar eles com hidrogênio. Então, aqui, ó, vai ficar C. Vou fazer aqui em cima. Aqui, como esse aqui só faz uma ligação, então aqui vai ser Ha3, para que ele faça ali 4 ligações. O outro da extremidade também vai ser CH3.
E os do meio, eles vão fazer ligações com com hidrogênios. Só que são, em vez de ser 3, vai ser 2. Então, beleza. Completei agora. Todos os carbonos estão estáveis. Eles fazem ali as suas 4 ligações. Agora cabe a gente só o quê? A contar. Eu tenho o quê? 8 carbonos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. E vou contar a quantidade de hidrogênios. Ó. Aqui eu tenho 3, mais 3 aqui dá 6. Mais 2, 8, mais 2, 10, mais 2, 12, mais 2, 14, mais 2, 16, mais 2, 18. Então, a minha fórmula final do meu composto é C8H18. Esse aqui é o composto aí do octano, que é o composto químico aí usado na gasolina. Essa é a resposta. Então, vamos lá olhar o nosso exercício. É a letra A, C8H18. Aqui diz, na segunda questão da Universidade Federal de São Carlos, São Paulo. Vou ler pelo meu papel, tá? Melhor que eu já sou um senhor de idade. Ele diz o seguinte: considere as afirmações a seguir sobre hidrocarbonetos. 1. Hidrocarbonetos são compostos orgânicos constituídos somente de carbono e hidrogênio. Perfeito, tá correto. Aí ele fala assim: 2. São chamados de alcenos. Alcenos é aquele que faz ligação dupla. Somente os hidrocarbonetos insaturados de cadeia linear. Não, tá errado. Beleza, que são carbonos insaturados, mas pode ser de cadeia ramificada, pode ser é, como eu posso dizer, fechada. Então, não necessariamente tem que ser linear. Então, tá errado. 3. Diz o seguinte: cicloalcanos são hidrocarbonetos alinfáticos saturados, de fórmula geral. Correto. Gente, cicloalcanos, alcanos quer dizer o quê? Só faz uma ligação. Só uma ligação simples. Está correto aqui. A questão 1 e a 3, por enquanto, são as verdadeiras. Questão 4 diz o seguinte: são hidrocarbonetos aromáticos o bromo benzeno, o p-nitrotolueno e o naftaleno. Gente, ó, só pode ser hidrocarbonetos ligação carbono-carbono. Quando eu falo aqui, ó, bromo, benzeno, eu já estou colocando o bromo nesse meu composto. Então, ele já deixa de ser um hidrocarboneto e passa a ser um haleto orgânico. E o nitrotolueno também, já estou colocando aqui nitrogênio em um hidrocarboneto. Então, essa questão está errada. Então, as duas questões certas é a 2 e a 3. Bom, a questão 4. A questão 4 diz o seguinte: o gás liquefeito do petróleo, GLP, é uma mistura de propano, C3H8, e butano, C4H10. Logo, esse gás é uma mistura de hidrocarbonetos da classe dos... Gente, vamos lá. A terminação deles aqui é o quê? Ano. Então, ele só pode ser da família do quê? Dos alcanos. Tranquilo? A questão... A próxima questão diz o seguinte: a substância de fórmula C8H16 representa 1. Bom, vou até copiar ela aqui para fazer no outro lugar. Ele diz aqui, C8H16. Bom, Ctrl V.
Bom, do exercício anterior, do segundo exercício, a gente viu ali o octano, né? Que ele é um hidrocarboneto de cadeia aberta e que tem essa seguinte fórmula molecular, C8H18. O segundo aqui, ele me diz o quê? Que ele tem 8 carbonos e 16 hidrogênios. Então, esse aqui, ó, ele já não pode ser um alcano. Deixa eu só apagar aqui para não confundir vocês. Aqui, ó. Apanhando pro coisa. Aqui, ó, já não pode ser um alcano. Bom, se ele tem 8 carbonos e 16 hidrogênios, ele pode ser um alceno. Deixa eu até ver aqui. Ele não pode ser um alcano de cadeia aberta. Ele só pode ser um alcano se for alcano de cadeia fechada. Ele diz que pode ser um alceno de cadeia aberta. Aí o que mais ele diz? Ele diz que pode ser um alceno de cadeia aberta, um alcino de cadeia aberta, um composto aromático e um alcino de cadeia fechada. Bom, ele pode ser aqui, ó, só um alceno de cadeia aberta. Alcano, ele não, com essa fórmula molecular aqui, ele não pode ser um alcano de cadeia aberta. Ele só poderia ser se fosse cadeia fechada. Um alcino, ele só poderia ser um alcino também se fosse de cadeia fechada. Composto aromático, ele não pode ser. Porque para ser composto aromático, a fórmula molecular dele seria bem menor. E um alcino de cadeia fechada. Então também não pode ser um alcino. O único que resta aqui para ele é a letra B, um alceno de cadeia aberta. Tá. Próxima questão, ele diz: a OGX Energia, braço de exploração do petróleo no Maranhão, do grupo EBX, do empresário Eike Batista, descobriu uma reserva grande de gás natural. Uma mistura de hidrocarbonetos leves, constituído principalmente por etano, propano, isobutano, butano, pentano, isopenteno, dentre outros, na cidade de Chipazal do Norte, localizada a 250 quilômetros de São Luís. As reservas, segundo a OGX, têm 30 milhões, tem 10 trilhões a 15 trilhões de pés cúbicos de gás, o equivalente a 15 milhões de metros cúbicos por dia, metade do que a Bolívia manda ao Brasil diariamente. Fonte disponível, beleza. A nomenclatura desses hidrocarbonetos leves constituintes do gás natural é baseada, dentre alguns critérios, na quantidade de carbonos presente no composto. O número correto de carbonos nos 6 primeiros compostos citados são, respectivamente. Então vamos lá. Ele falou nos 6 primeiros. Os que eles me falaram aqui, ó, foi o etano, o propano, o isobutano, o penteno e o isopenteno. Vou pegar aqui e colar aqui no meu. Então, etano. Deixa eu aumentar aqui a letra. Etano, et quer dizer 3. Et corresponde a 3 carbonos. Prop
Desculpa, et. Gente, desculpa. Et corresponde a 2 carbonos. Propre corresponde a 3 carbonos. Ut corresponde a 4 carbonos. Isobutano e butano corresponde à mesma coisa. Penteno corresponde a 5 carbonos. Tá. Então, vamos lá. A única coisa que a gente precisa agora é distinguir é o isobutano do butano. Isobutano, ele tem essa seguinte característica. Se eu ver se eu consigo... Ele tem essa seguinte característica aqui, ó. C. Eu vou conseguir fazer só no Paint. Calma aí, deixa eu ver se eu abro meu Paint aqui. Aqui, ó. Então, aqui eu tenho 3 carbonos. Nesse caso aqui, não seria um isopentano, ou desculpa, um isobutano. Para ser um isobutano, eu teria que estar os carbonos tudo de forma igual. Ctrl C, Ctrl V. Então, aqui, ó, teria que estar aqui. Só que aqui, ó, teria que ter uma ligação. Esse aqui é o isobutano. Esse aqui é o isobutano. Isobutano. O butano é aquele que eu já... Não, acho que eu não fiz com vocês. Deixa eu fazer. Esse aqui é o butano. Esse aqui é o butano. Vou até já colocar na ordem que ele me colocou, né? Etano. Também. Vou aqui colocar na ordem que ele colocou. O etano. Só são 2 carbonos. Beleza. Aí do etano ele passou para o... Acho que foi o propano. Propano são 3 carbonos. Beleza. Terminado o propano, foi o isobutano. Aqui está o isobutano e aqui está o butano. Beleza. Deixa eu só separar aqui para não confundir vocês.
Beleza, fiz o etano, propano, o isobutano e o butano. Agora eu tenho que fazer o pentano. Pentano são 5 carbonos. Então coloca aqui, ó, C. Isso aqui é o pentano. Tranquilo? Então, o etano, ele é formado por 2 carbonos. Vou até colocar de vermelho, 2 carbonos. O propano, 3 carbonos. O isobutano, 4 carbonos. O butano também é 4 carbonos. E o pentano, 5 carbonos. E ainda tem o isopentano, né? Mas também será formado por 5 carbonos. Então vamos lá, o isopentano, eu tenho que ter o quê? Vou pegar aqui o pentano. Na verdade, Ctrl Z. Na verdade, era melhor eu ter pegado o butano. O isobutano. Ctrl C. Ctrl V. Aqui eu tenho 4. Só coloco mais um carbono aqui em cima. Pronto. Esse aqui é o isobutano. Ou desculpa, o isopentano. Se a gente contar, ele tem 1, 2, 3, 4, 5. 5 carbonos. Então a sequência que me deu foi 2, 3, 4, 4, 5, 5. Que a letra é 2, 3, 4, 4, 5, 5. Próxima questão é da FATEC, que diz o seguinte: no rótulo de um sorvete comercial há a indicação de que contém apenas hidrocarbonetos alifáticos. A partir dessa informação, conclui-se que esse solvente não deverá conter com um dos componentes principais o... Gente, solvente, por exemplo, a água. Solvente, por exemplo, a água, ela pode ser um solvente. O álcool é um solvente. O álcool dissolve as coisas. Porém, tem alguns materiais que eles não podem ser solventes. Por exemplo, que eles são bem tóxicos. Por exemplo, nesse caso aqui, ó, o tolueno, ele é um material tóxico. O hexano é excelente solvente, porque ele é usado
para remoção de tinta, de coisa. O N-heptano também. O ciclohexano, ele é prima aí do hexano. E o pentano também é um excelente solvente. O único que não pode aqui, ó, não pode ser solvente, nesse caso aqui é o tolueno, porque o tolueno, ele é um material tóxico. Na verdade, a gente chama de tóxicos 3 materiais nesses casos aqui, que é o tolueno, o xilol e o benzeno. A gente chama eles de BTX, são compostos tóxicos. A próxima questão da Universidade Estadual da Paraíba diz o seguinte: as bolinhas de naftalina são produtos muito utilizados em armários no combate às traças. Elas diminuem o tamanho com o passar do tempo, devido ao fenômeno de sublimação, assinale a alternativa que corresponde ao constituinte químico da naftalina e a série orgânica que se pertence. Bom, a naftalina já vem aqui, ó. Não, é o naftileno, é o naftaleno. E ela se trata-se por ser um hidrocarboneto que ela é aromática, é de cadeia fechada e tem 3 ligações duplas dentro dele. Próximo aqui, para terminar o nosso conteúdo de química, e daí eu já passo direto para o conteúdo de matemática, a correção dos exercícios de matemática. Diz o seguinte: o hidrocarboneto que apresenta a menor quantidade de átomos de hidrogênio por molécula é. Aí ele falou assim, ó, o metano ele é CH3, então ele possui 3 moléculas de hidrogênio. O etano é o C2H6, então já possui 6. O eteno é o C2H2. O etino é C2H, ele só tem um. E o propino é o C3H... H2. Então aqui, ó, o correto é o etino. É o etino. Essa aqui, ó, é a correção da minha lista. Beleza? A primeira questão é a letra E, a questão 1 é a letra E, a questão 2 é a letra A questão 3 é a letra C, a questão 4 é a letra A questão 5 é a letra B, a questão 6 é a letra E, a questão 7 é a letra A questão 8 é a letra D, a questão 9 é a letra D. A letra D. Vou só colocar meu nome aqui, ó, Diego. E vou enviar. Aí você aqui depois vê a sua pontuação. Galera, eu preciso parar a apresentação, porque essa foi a nossa atividade de química, para mim começar aqui a atividade de matemática, porque já está avançando bastante o tempo.